Hoje fazendo um alerta importantíssimo. Em Sergipe e no Brasil, é cada vez mais comum a confirmação de casos de osteoartrite, que segundo a Sociedade Brasileira de Reumatologia, também é chamada de artrose ou a doença, olha só, para quem está acompanhando, a doença articular degenerativa. De acordo com o Ministério da Saúde, no Brasil são 30 milhões de pessoas que sofrem com a enfermidade, que afeta inclusive as articulações e danifica principalmente a cartilagem que recobre as superfícies dos ossos. E para falar sobre o assunto, nós convidamos o médico ortopedista, Dr. Washington Batista. Muito boa tarde, bem-vindo aqui ao nosso programa, Dr. Washington. Boa tarde, Jaqueline, é um prazer estar aqui com vocês. Para a gente começar, são dados bem preocupantes, alarmantes, não é, doutor? Sim, é uma doença muito comum, onde todos vão passar por isso algum dia, se você não tomar cuidado desde o início. Sim. Então, antigamente era literalmente público e notório que você ia ter artrose. Todo mundo vai ter artrose. A questão é quando isso vai iniciar. Se você hoje tem a informação, se você hoje tem a cultura de se preservar antes de tudo, então cada vez mais tarde isso vai se manifestar. Sim. Se você consegue evitar certos excessos, alimentação saudável, fazer atividade física regular, sim, isso aí vai retardar cada vez mais o surgimento dela. Mas é possível reverter o quadro? Assim, é possível você controlar o quadro. Reverter, sim, não, certo? A menos que seja diagnosticado desde o início. Sim. Para quem está em casa, entender um pouquinho como é que é a doença. Pronto, a doença é uma doença bem... ela começa com uma certa limitação, com uma certa inflamação. Você vai sentindo que não está fazendo as mesmas coisas que você fazia antes. Você, no caso, vai começar a sentir dificuldade de levantar da cadeira, sim, entrar e sair do carro, a subir e entrar no ônibus ou no avião. Então você vai começar a perceber que algo que era tão rotineiro na sua vida, hoje não faz com tanta facilidade. Então sim, você já vai começar a perceber isso. Sendo que se você for uma pessoa muito jovem, já está apresentando isso, caso alguém já fique preocupado, sim, você pode ter tido alguma lesão, alguma coisa, e ter machucado no caso do joelho, né? E isso aí pode precipitar, pode antecipar ainda mais esse quadro. Quando a gente fala, né, numa doença como essa, osteoartrose, por exemplo, a gente já pensa, né, em uma doença para pessoas com idade mais avançada. Isso. Mas hoje não é assim. Não é bem assim. Você pode ter, um adulto jovem pode, se ele tiver tido algum acidente, alguma fratura, uma lesão ligamentar que vai precipitar isso aí. Então essa pessoa pode ter sim uma artrose também na articulação. Seja ela no joelho, seja ela na coluna ou em qualquer outra articulação. Onde tiver dois ossos se encontrando, sim, isso pode ser gerado artrose, pode ser gerado desgaste. Então, trocando em miúdo, seria o desgaste mais ou menos da cartilagem, não é isso? Isso, o desgaste articular. A cartilagem faz parte da articulação. E aí quando os ossos estão se aproximando, né? E aí sentem as dores e vêm os sintomas da doença. Exatamente. Quanto maior o contato entre dois ossos, entre duas estruturas, maior o desgaste que vai levar à inflamação, a articulação vai ficar um pouquinho mais inchada, a pessoa vai ficar um pouquinho mais limitada, ela vai sentir calor, em mudanças de temperatura ela vai sentir um pouco mais de dor, certo? Isso tudo vai incomodar, por isso que pessoas que moram em estados mais frios, em países mais frios, sim, quando se aposentam, tendem a migrar para países mais quentes, por isso que o pessoal do sul e sudeste vem muito para o nordeste. Não é só a qualidade de vida que a gente vende aqui com praias bonitas, sim, é por conta da temperatura agradável e amena o ano todo, porque isso também ajuda muito nas articulações. Quando a gente fala em articulação, muita gente faz diversas atividades físicas, o que é benéfico, claro. Porém, tem que ter cuidado também, até com o tipo de atividade, principalmente para quem já sofre com a doença. Então, com certeza, o que é que eu falo, né? Músculo é vida. Então, você fazer atividade física, você tem que saber a atividade física de acordo com sua estrutura óssea e com sua estrutura etária. Tem gente que tem 60, 70 anos, tem uma estrutura óssea melhor do que quem tem 40 anos. Então, passa muito da avaliação, passa muito da consulta médica, não só conosco, mas
com a nossa equipe, a gente sempre trabalha com fisioterapeuta, Sim. com nutricionista, com preparador físico. Exatamente, equipe multidisciplinar. Para quem está acompanhando também, como é que é possível diagnosticar a doença? Pronto, quem está em casa hoje, provavelmente ela pode colocar a mão no joelho e sentir aquela crocância no joelho, né? Se você ficar sentindo que está movimentando, está fazendo um barulho já como se fosse isso aqui, gente, vamos. Uma bolachinha com água e sal quebrando. Se tiver um barulho que a gente ouça... Isso, se já for audível, já está um pouquinho mais avançado, certo? Você já percebe, só a percepção já tem alguma coisa ali que merece ser investigada. Sim. Os joelhos são os locais mais afetados, doutor? São os mais famosos, mas existe nos pés, existe nas mãos, existe na coluna, no quadril, no próprio ombro. Quando a gente brinca no interior, foi até um paciente meu que falou que ele falou assim, sabe quando é que eu vou assaltar a casa de um idoso? É quando eu vejo a altura do varal. Se o varal for baixo é porque ele não consegue estender, então ele tem problema no ombro. Então, olha aí, fica a dica, até o detalhe, né? E é interessante porque é uma doença que não é muito falada, a gente não ouve muito, não tem muita informação. E aí a gente falando sobre esse assunto hoje aqui, as pessoas que estão acompanhando, que porventura tenham percebido algo diferente, deve procurar um profissional, Com certeza. Para poder ter o acompanhamento e aí fazer um tratamento. Não tem cura, mas tem tratamento. Tem tratamento, tem controle e cada vez menos estamos sendo invasivos com o paciente. Antigamente, é claro que isso varia de escola médica para escola médica, mas antigamente você partia muito para próteses, no caso do joelho. Sim. Então, hoje em dia, se você for diagnosticado precocemente, fizer atividade física, alimentação saudável, reduzindo o radical livre, carboidratos em geral, você consegue prolongar esse estado e fazendo algumas aplicações seriadas, fortalecimento direcionado. Com a própria equipe multidisciplinar, você consegue retardar e muito o início de uma cirurgia. Perfeito. Aí vem aquela dúvida, Assim, quais são os fatores de risco? É genético? Sim, existe o fator genético. Vem muito de... Sim, é bem importante, o histórico familiar é importante a gente saber, mas também tem a questão da obesidade, do ganho de massa corpórea, o aumento de gordura em detrimento da musculatura. Por isso que eu digo, você pode até ter um peso um pouco elevado, mas você precisa ter músculo. Se você olhar na balança, tiver com o mesmo peso que você tinha alguns meses atrás, mas for músculo, isso daí você vai estar protegendo sua articulação. Perfeito. Só que você tem que enxergar isso o quanto antes e não esperar que a coisa se prolongue. Isso é bem interessante, porque quando a gente vai para nutricionista, por exemplo, a gente sempre quer perder peso. E aí acontece muito da gente perceber, fazendo atividade, faz o processo de alimentação corretamente, mas aí a gente no andar, dos dias, a gente percebe que não está perdendo peso. Mas muitas vezes aquele peso da gordura, ele está sendo substituído por músculo, o que é importante e benéfico, Isso. Então nem sempre o peso é o que vai dar o fator para a pessoa ter essa preocupação, Exatamente, Jaqueline, não é exatamente o peso que interessa para a gente está vendo a função. Se você tem um músculo robusto, você tem uma articulação robusta mais protegida. Sim. Então, até para impacto, até para lesão e agora também para artrose, Perfeito, é isso mesmo. A gente tem também, aqui as pessoas já estão participando, recebendo aqui recadinho, agradecer a vocês. Quem tiver dúvida, 999359918, nosso WhatsApp aqui do Você em Dia. Uma pergunta é sobre o ácido hialurônico. Ele é utilizado em alguns tratamentos ortopédicos, seria o caso da osteoartrose? Essa é a pergunta do Júnior aqui do Santo Antônio. Júnior. Pronto, Júnior, meu xará, também sou Washington Júnior. Olha, Júnior, é o seguinte, o ácido hialurônico ele é produzido naturalmente por nossa articulação, mas precisa do movimento para isso. A célula da cartilagem, ela vai produzir esse ácido se você movimentá-la, mas você pode ser colocado assim sinteticamente. Então tem vários tipos de ácido hialurônico, mas se você estiver falando para tomar oralmente, isso aí você tem que tomar com uma dosagenzinha um pouquinho maior do que é prescrito normalmente por aí. Sim. Certo? Olha, nós estamos aqui, muita gente, tem dúvida sobre o assunto e uma outra dúvida aqui é do Sandro. Ele quer saber em relação ao tratamento, que seja um tratamento
oferecido pelo SUS. Hoje, como é que está essa cobertura do SUS? A nível Sergipe, essa parte mais conservadora está um pouquinho deficiente, certo? Mas o governo, a gente está observando que está fazendo de tudo para melhorar a saúde. Vai dar uma alavancada agora, mas a gente espera que a fila de cirurgia seja mais antecipada possível. Sim. Só que isso aí não depende só da gente, né? Depende da estrutura financeira do país e do Estado, que a gente espera que melhore mesmo. Sim. Certo? Está na expectativa. Doutor, eu quero agradecer, né, a participação aqui no nosso programa, pelos esclarecimentos, né? Acho que é muito importante a gente falar desse assunto, principalmente pelos dados que são preocupantes, alarmantes. Então, gostaria que o senhor deixasse uma mensagem de conscientização para o pessoal que está em casa. Olha, pessoal, só tenho a dizer a vocês que preservem sua musculatura, façam exercícios, alimentação saudável. Não estou pedindo aqui para você só comer salada, mas salada é importante. A proteína animal também é importante. Isso tudo vai lhe ajudar a ganhar músculo. E com acompanhamento correto, seja com fisioterapeuta, seja com ortopedista, seja com o educador físico, isso aí só vai lhe acrescentar na sua vida e vai prolongar momentos familiares mais duradouros. Sim. Doutor, eu quero agradecer a participação do senhor em nosso programa, Obrigado. tá bom? Para vocês que estão acompanhando, conversei com o doutor Washington, é ele que falou sobre a importância aí, né, do tratamento e da doença osteoartrite para toda a população. Agora